Fala nação rubro-negra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. E sem mais delongas, vamos às notícias. O clima nos bastidores do Flamengo ficou pesadíssimo depois da derrota por 1-0 para o Bahia, em Salvador, neste domingo. O jogo foi tenso, com 2 expulsões de jogadores rubro-negros e um sentimento geral de indignação dentro do clube. Mas o que chamou mesmo a atenção foi o desabafo forte do diretor de futebol José Botto, que não poupou críticas à arbitragem brasileira. E o curioso é que, ao começar a falar, ele começou falando de outro árbitro. Nem foi o árbitro que apitou o jogo contra o Bahia, o Rodrigo José Pereira de Lima. A bronca inicial de Botto foi direcionada a outro jogo, o clássico entre Palmeiras e São Paulo, e a outro árbitro, Ramon Abatia Abel. O motivo? Segundo o dirigente rubro-negro, o que aconteceu naquela partida interfere diretamente na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. E ele não está sozinho nessa percepção. O São Paulo também reclamou muito, dizendo ter sido prejudicado por um pênalti não marcado quando ainda vencia o Palmeiras por 2-0. Além disso, houve revolta pela não expulsão de Andrés Pereira em um lance que, na visão dos são paulinos, era para cartão vermelho direto. O Palmeiras acabou vencendo o clássico de virada, ultrapassando o Flamengo na tabela, e assumindo a liderança da competição. E aí a revolta no ninho do Urubu aumentou. Isso porque o mesmo árbitro, Ramon Abatia Abel, havia apitado o empate do Flamengo com o Cruzeiro, na quinta-feira anterior, em uma partida que já havia deixado o clube carioca irritado por causa de decisões questionáveis. Ou seja, um juiz muito criticado pela atuação em um jogo do Flamengo acabou sendo premiado, nas palavras de Botto, com a responsabilidade de apitar o confronto do maior concorrente direto ao título. Depois da derrota em Salvador, o diretor não segurou as palavras. Ele começou lembrando o que ouvia quando trabalhava na Europa. Disse que sempre escutava falar que a arbitragem brasileira era problemática, mas que, na época, achava que fosse exagero. Agora, vivendo a realidade daqui, Botto afirmou que entende perfeitamente o motivo dessas críticas. Não estou falando dos nossos jogadores, disse ele, porque perdemos por culpa nossa, por erros nossos. A expulsão realmente condicionou o jogo todo, mas o que se passou em outros campos foi vergonhoso. Ele contou que o Flamengo tenta diálogo constante com a Confederação Brasileira de Futebol, conversando semanalmente com o presidente da entidade e com o chefe da comissão de arbitragem. Mas, segundo ele, nada muda. As reuniões acontecem, as promessas são feitas, mas o cenário continua o mesmo. E a paciência parece ter acabado. Botto foi ainda mais duro na sequência. Disse que o que está acontecendo deixa suspeitas do que se passa por trás. Usou exatamente essa expressão. E foi além, o árbitro que nos prejudicou na quinta-feira teve como prêmio ir apitar o jogo do nosso rival. E fez o que fez. Ele cobrou uma resposta direta da CBF, dizendo que alguém precisa vir a público explicar o que está acontecendo. O Flamengo não pode simplesmente invadir a CBF, disse o dirigente. Mas a CBF tem que vir e explicar por que os critérios são diferentes. Por que o que é falta em um jogo não é falta em outro? Por que o VAR não intervém quando tem que intervir? Segundo ele, o clube faz tudo o que pode, conversa, apresenta lances, mostra os erros, mas vê rivais sendo beneficiados e os próprios jogadores do Flamengo sendo prejudicados com frequência. A indignação de Botto foi tamanha que o tom do discurso beirou o desabafo emocional, mostrando claramente o quanto o ambiente está tenso dentro do clube. Questionado se acreditava que o Palmeiras estivesse sendo favorecido no campeonato, Botto não acusou diretamente, mas respondeu com ironia e desconfiança: basta ver o que está acontecendo. Não estou acusando ninguém, mas isso não me cheira bem. Para ele, não se trata apenas de incompetência da arbitragem, e sim de algo mais complexo, porque os árbitros parecem adotar critérios diferentes dependendo do local e dos times envolvidos. Ele reconheceu que o Flamengo tem responsabilidade pelos próprios resultados, mas ressaltou que os erros sistemáticos da arbitragem acabam comprometendo o trabalho e o esforço dos jogadores. Temos que fazer o nosso, claro, mas não dá para continuar sendo prejudicados e ver nossos rivais sendo ajudados. Alguém tem que explicar. Tem que haver medidas. Os árbitros que erram precisam ser punidos, afirmou o dirigente com firmeza.
Enquanto isso, na coletiva pós-jogo, o técnico Felipe Luiz também falou sobre a situação da arbitragem no Brasileirão e como ela pode interferir no desfecho da competição. O treinador foi cuidadoso nas palavras, mas deixou claro que há uma diferença perceptível no peso dos erros. Se a diferença de erros é 80-20, é óbvio que isso influencia no resultado final do campeonato, afirmou. Ele completou dizendo que espera que essa diferença seja cada vez menor entre as equipes que estão brigando na parte de cima da tabela. O respeito precisa ser mútuo, pelo bem da competição, destacou. Felipe ainda comentou especificamente o lance do pênalti não marcado contra o Palmeiras. Segundo ele, todo mundo viu o que aconteceu, e lamentou o fato de esse tipo de erro ter impacto direto na disputa do título. Tentei ao máximo manter meus jogadores focados e com a cabeça no lugar, mas infelizmente tivemos uma expulsão ainda no primeiro tempo que prejudicou todo o andamento da partida, que até ali estava sendo um jogo bonito, disse o técnico. Esse contexto torna o momento ainda mais delicado. O Flamengo vinha na liderança do Campeonato Brasileiro por 12 rodadas consecutivas, sustentando uma regularidade que o colocava como o principal candidato ao título. Mas agora, com 55 pontos, o mesmo número do Palmeiras, o rubro-negro aparece na segunda colocação por ter uma vitória a menos, 16-17 do time paulista. A diferença é mínima, mas o impacto psicológico é grande. Perder a ponta da tabela depois de tanto tempo à frente pesa, principalmente quando há a sensação de injustiça. E é exatamente essa sensação que tomou conta do Flamengo nos últimos dias. O discurso de José Botto reflete não só a indignação com o caso específico, mas um sentimento mais amplo dentro do clube, o de que a arbitragem brasileira vive um momento caótico, sem critérios, sem uniformidade e com decisões que acabam interferindo diretamente na disputa pelo título. O próximo desafio do Flamengo será o clássico contra o Botafogo, marcado para o dia 15 de outubro. E a expectativa é enorme, tanto dentro quanto fora de campo. Felipe Luiz sabe que precisará trabalhar o emocional do grupo, que vem de uma sequência desgastante, com erros de arbitragem, polêmicas e pressão crescente da torcida. Nos bastidores, o departamento jurídico do clube estuda formalizar uma nova reclamação junto à CBF, reforçando o pedido por punições aos árbitros que erram e por mais transparência nas decisões do VAR. A ideia é evitar que o campeonato seja decidido por fatores externos ao futebol. A fala de Botto ecoa uma insatisfação antiga de vários clubes, mas ganha ainda mais força por vir de um dirigente de um dos protagonistas do campeonato. E, ao mesmo tempo, reacende o debate sobre a profissionalização da arbitragem no Brasil, algo que já foi prometido várias vezes, mas nunca saiu efetivamente do papel. A verdade é que, enquanto a bola não voltar a rolar, o foco vai continuar sendo a arbitragem. E se os erros se repetirem, a pressão sobre a CBF e sobre Samir Chaud vai aumentar ainda mais. O torcedor rubro-negro, que já está irritado com o que viu nas últimas rodadas, quer ver reação, dentro e fora de campo. E o clube parece disposto a não deixar barato. O clima é de cobrança total, e o Flamengo, que sempre se destacou por lutar também nos bastidores, promete fazer barulho até que veja mudanças reais. Resta saber se a CBF vai responder à altura, ou se a polêmica da arbitragem vai continuar manchando o campeonato mais importante do país. Com tudo isso, o Flamengo deixou o gramado sentindo que não perdeu apenas por mérito do adversário, mas também pela interferência de fatores externos que fugiram do controle da equipe. E o resultado teve peso. A derrota em Salvador custou a liderança do Brasileirão, que passou para o Palmeiras. Entre a torcida rubro-negra, o sentimento é de indignação. Muitos acreditam que, se houvesse um controle mais justo e equilibrado das decisões, a história da rodada seria outra. O que fica claro é que o debate sobre a arbitragem no futebol brasileiro voltou a ganhar força, e o Flamengo, mais uma vez, se vê no centro dessa discussão. Diante de tantas polêmicas, o assunto não parou no apito final. Nos bastidores e nas redes sociais, parte da torcida rubro-negra levantou até a hipótese de que o confronto em Salvador poderia ter sido interrompido ou até cancelado, diante dos erros e das condições do jogo. A ideia, claro, não passou de uma especulação entre os torcedores, mas reflete bem o sentimento de revolta que tomou conta do ambiente flamenguista após a derrota.
Muitos acreditam que, sem tantas interferências externas e decisões questionáveis, o Flamengo poderia muito bem seguir firme na liderança do Campeonato Brasileiro. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Mesmo com toda a confusão que tomou conta do noticiário esportivo por causa das polêmicas de arbitragem, Rogério Ceni preferiu não entrar nesse assunto. O técnico do Bahia manteve o foco apenas no que aconteceu dentro das quatro linhas e destacou o desempenho da sua equipe no triunfo sobre o Flamengo, por 1-0, na Arena Fonte Nova. Durante a entrevista coletiva após a partida, Ceni fez questão de valorizar o resultado conquistado, mas ao mesmo tempo elogiou bastante o time comandado por Felipe Luiz. Segundo ele, o Flamengo é uma equipe de muita qualidade técnica e, por isso, a vitória do Bahia teve um peso especial. Foi uma vitória importante contra o até então líder do campeonato, disse o treinador. Enfrentamos uma equipe que perde muito pouco, justamente pela qualidade que tem. Fico contente não só pela vitória, mas também por ver o Bahia chegando aos 43 pontos. Foi um jogo difícil, sofremos em vários momentos pela qualidade deles, mas conseguimos sair com o resultado que queríamos, completou. Ceni reconheceu que a expulsão logo aos 12 minutos de jogo mudou completamente o cenário da partida. Mesmo assim, ressaltou que o Flamengo, mesmo com um jogador a menos, manteve uma postura perigosa e mostrou por que estava na liderança do Campeonato Brasileiro. Ele destacou a capacidade técnica do elenco rubro-negro, elogiando o toque de bola, a movimentação e a intensidade que o time manteve mesmo com inferioridade numérica. O treinador também aproveitou para enaltecer o esforço dos seus jogadores. Disse que o Bahia foi disciplinado taticamente, soube aproveitar as oportunidades e teve paciência para construir o resultado sem se expor demais. Sabíamos que seria um jogo de muito cuidado, porque o Flamengo tem jogadores que desequilibram. Tivemos que ser precisos e concentrados do início ao fim, explicou. O resultado representou um passo importante para o Bahia na luta por uma posição mais tranquila na tabela. Com os 3 pontos conquistados, a equipe chegou a 43, ampliando a confiança e mostrando evolução sob o comando de Rogério Ceni. O técnico celebrou o crescimento coletivo, destacando que o grupo vem assimilando melhor as ideias de jogo e ganhando consistência defensiva. Do lado rubro-negro, a derrota acabou custando caro. O Flamengo perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro, que agora pertence ao Palmeiras, e viu aumentar ainda mais a pressão para reagir rapidamente. Felipe Luiz lamentou o resultado, mas manteve o discurso de confiança no elenco, reforçando que o time seguirá lutando pelo título até o fim. Agora, o próximo compromisso do Flamengo será um clássico de grande peso. O time volta a campo no dia 15 de outubro, uma quarta-feira, às 19 horas, para enfrentar o Botafogo no estádio Newton Santos, pela 28ª rodada do Brasileirão. O objetivo é claro: conquistar a terceira vitória em 4 jogos contra o rival em 2025, reforçando o domínio nos confrontos cariocas e tentando recuperar a ponta da tabela. Esse jogo promete ser decisivo não apenas pela rivalidade, mas também pela necessidade de resposta imediata após a sequência de resultados que tirou o Flamengo da liderança. Felipe Luiz vai precisar reorganizar a equipe, especialmente depois das expulsões na partida contra o Bahia, e encontrar soluções rápidas para manter o time competitivo na reta final do campeonato. Enquanto isso, o Bahia celebra o resultado e o bom momento. Rogério Ceni sabe que a vitória sobre o Flamengo tem um valor simbólico enorme, porque foi conquistada sobre um dos elencos mais fortes do país e, até então, o líder isolado do torneio. Para ele, o triunfo serve como combustível para manter o grupo motivado e acreditar em voos mais altos nesta reta final do Brasileirão. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Quem também decidiu se manifestar depois da derrota do Flamengo para o Bahia foi o meia Jorginho. O camisa 21 não poupou críticas e foi direto ao ponto, dizendo que os erros da arbitragem contra o Mengão têm sido evidentes e que já estão atrapalhando o trabalho de toda a equipe. O jogador falou com clareza e emoção, mostrando que a paciência do elenco com a situação parece ter chegado ao limite.
Jorginho começou o desabafo dizendo que, sinceramente, a arbitragem tem interferido bastante nos resultados. Ele reconheceu que o time precisa melhorar em alguns aspectos, que é verdade que o Flamengo tem que fazer mais dentro de campo, mas destacou que há episódios muito claros em que os erros são difíceis de compreender. Temos que ser realistas, disse o Meia. São lances tão óbvios que eu não entendo como não conseguem enxergar. Isso acaba prejudicando todo o trabalho que vem sendo feito por nós, jogadores, pela comissão técnica e por toda a estrutura do clube. Acredito que estamos sendo muito prejudicados, afirmou. Em seguida, Jorginho foi ainda mais enfático. Disse que o elenco sempre tenta manter a calma, evita falar sobre arbitragem para não desviar o foco do futebol, mas que está ficando cada vez mais complicado. Fica difícil quando você vê que as decisões estão sempre vindo contra o Flamengo. É frustrante. A gente luta, tenta reagir, mas é complicado quando as coisas se repetem jogo após jogo, completou, demonstrando claramente a insatisfação que tomou conta do grupo. O jogador também aproveitou para fazer uma crítica dura à condição do gramado da Arena Fonte Nova. Segundo ele, o campo não oferece boas condições para a prática do futebol e acaba atrapalhando a qualidade do espetáculo. O gramado estava em péssimas condições, bem difícil de jogar, comentou. Ah, vão dizer que estava ruim para os dois lados. Sim, estava, mas isso não muda o fato de que o jogo perde qualidade. Era pura terra, a bola não parava, quicava o tempo inteiro. Isso atrapalha os dois times, e principalmente, quem quer ver um bom futebol. A fala de Jorginho reflete um sentimento que vem sendo repetido por vários jogadores e dirigentes rubro-negros nas últimas rodadas, o de que a arbitragem tem influenciado diretamente nos resultados e que o Flamengo, além de enfrentar seus adversários em campo, tem precisado lidar com decisões que o prejudicam. Ao mesmo tempo, a reclamação sobre o gramado reforça a preocupação do elenco com a parte técnica dos jogos, já que o time de Felipe Luiz busca sempre um estilo de posse de bola, passes rápidos e construção de jogadas, algo muito difícil de executar em um campo irregular. O desabafo do Meia mostra que o ambiente dentro do grupo é de frustração, mas também de união. Os jogadores seguem tentando manter o foco na briga pelo título, mesmo em meio às polêmicas e às dificuldades. Agora, a expectativa é de que o Flamengo use essa indignação como combustível para reagir dentro de campo e buscar uma vitória no clássico contra o Botafogo, no próximo dia 15 de outubro. Então é isso. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.